Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A família estabelece o primeiro vínculo que a gente tem aqui na Terra. Vínculos que vão muito além do sobrenome, dos laços consanguíneos, mas que nascem antes, no mundo espiritual e que envolvem muitas vezes compromissos que nós assumimos no mundo da verdade antes de encarnarmos para serem cumpridos em família. E chegaram muitas perguntas sobre esse assunto aqui no Comando da Esperança, sobre família e agenda espiritual. Se você tem também a sua dúvida, a sua questão e quer ter o esclarecimento da religião do terceiro milênio, manda a sua questão para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195, ou pode deixar também nos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente contou hoje com a participação da pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Nordeste da Religião Divina, irmã Andréa de Jesus, direto da cidade do Salvador. Irmã Andréa, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos buscar em Jesus, respostas para essa vivência em família e a compreensão desses compromissos que iniciam antes de tudo no mundo espiritual. Bom, irmã André, a gente começa então com a pergunta da Daniele Costa Silva. Ela é de Montevidéu do Norte, no Goiás, está sempre acompanhando o Comando da Esperança e escreveu para a gente o seguinte pelo WhatsApp. Colocou assim: gostaria de saber se fazer laqueadura, tomar anticoncepcional ou qualquer outro meio contraceptivo pode gerar algum prejuízo em relação ao espírito e a missão que assumimos viver aqui na Terra no plano material. Obrigada, Daniele, por sua pergunta. Com certeza vai ajudar tantas outras pessoas que pensam também nos assuntos da vida e se preocupam com essa ótica espiritual, que é muito importante, As nossas decisões e escolhas, sempre analisarmos sobre a ótica espiritual, que é a nossa verdadeira origem, Então, você traz essa pergunta e a gente precisa pensar o seguinte, que a ciência e a medicina, ela também são recursos divinos para nos ajudar em sociedade, a organizar a nossa vida, a trazer progressos e melhorias para a nossa saúde, pessoal, para a nossa saúde familiar, para a nossa organização. Então, por exemplo, os métodos contraceptivos, eles têm a função de proteger homens e mulheres das infecções sexualmente transmissíveis e também evitar gravidez indesejada, Então, o planejamento familiar, ele reforça o direito das pessoas de determinar o momento em que querem ter os filhos, o espaçamento de tempo entre os filhos. Então, são recursos importantes. Agora, a sua preocupação ela é igualmente importante, mas é um direito que nós temos, usando o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, claro, sempre acompanhada dessa orientação médica, de conversar com o médico que te acompanha, que te oriente ao melhor método contraceptivo para você organizar a sua vida e planejar a sua família, Então, não há nenhum malefício, prejuízo ao espírito, desde que feito com o devido acompanhamento, de forma saudável e equilibrada, tendo sempre como ponto de partida essa análise espiritual, de analisar o seu planejamento, a sua agenda espiritual, de acessá-la sempre para saber quando será o melhor momento. Mas para o prejuízo para o espírito, não. O que é que prejudica o espírito? Então vamos recorrer às lições de Jesus, por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16, que está lá nos versículos reunidos no Tratado do Espiritualmente Revolucionário, Irmão Paiva também traz esse versículo lá, o versículo de Jesus. Ele diz assim: o Cristo: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça. Então, o que o Cristo espera de nós é que a gente produza bons frutos. Se serão frutos filhos, carnais, serão frutos boas obras. O que ele aguarda de nós é a boa realização da nossa alma e do nosso sentimento. Então, o que prejudica o espírito é agir contrariamente às leis de amor. Isso sim traz prejuízo ao espírito
e o afastamento possível de sua missão na Terra. Toda vez que nós agimos no mal, nós estamos nos distanciando daquilo que nós viemos fazer no mundo, que nós somos destinados para produzir bons frutos, designados para o amor, para a realização do bem. Então, o cuidado com a sua saúde, o cuidado com a organização e o planejamento familiar não prejudica o espírito, desde que feito com responsabilidade, usando o seu livre-arbítrio e determinando, sempre ali acessando o seu anjo da guarda pela prece, né, pela oração, conversando para saber os cuidados e o caminho certo a ser seguido sempre, né? E aí dedica ao seu coração e a todos que têm essa preocupação em não fazer nada que prejudique a sua caminhada, a sua evolução espiritual, esse pensamento do criador da Super Rede Boa Vontade de Rádio, que diz a felicidade, do criador da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, ele diz: a felicidade na Terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Então, toda vez que nós realizamos, nós acessamos os compromissos e corremos em busca de cumprir todos eles, a felicidade se estabelece no nosso coração, na nossa alma, e não há prejuízo para o espírito, há a conquista da alegria completa que Jesus deseja para todos nós. A gente agradece a Daniele de Montevidéu do Norte, no Goiás, por encaminhar essa pergunta à religião do terceiro milênio e trazer, né, a oportunidade de esclarecimento sobre esse tema que é tão importante. A gente tem aqui, irmã Andréa, a pergunta de um internauta que preferiu não se identificar, e a gente naturalmente respeita esse direito, e que representa também a experiência de muitas mulheres, de muitas mães. A pessoa escreveu o seguinte: sempre quis ser mãe, mas não esperava que tivesse que assumir essa responsabilidade sozinha. Apesar dos desafios, tenho orgulho da pessoa que ajudei minha filha a se tornar. Então ela pergunta: é possível que apenas eu tenha compromisso espiritual com a minha filha, já que eu queria muito ser mãe? Não é possível, querida internauta que traz a sua pergunta tão importante, como a Isabela lembrou, é a realidade de tantas mulheres, né? Toda vez que um homem e uma mulher escolhem iniciar a atividade, a sua relação sexual, eles se responsabilizam a partir dessas escolhas. Não só a relação sexual, qualquer escolha que nós fazemos, qualquer decisão que nós tomamos no mundo, na vida, nós fatalmente nos tornamos responsáveis pelas consequências daquelas escolhas. Então, se escolhemos iniciar uma relação sexual no namoro, no noivado, no casamento, aí não importa, nós assumimos a responsabilidade das consequências daquele ato, né? Então, seja as consequências da energia que nós vamos trocar, seja as consequências do sentimento que eu vou despertar no outro e como eu vou acolher aquela outra pessoa que eu decidi trocar essa energia, né, e estabelecer essa relação sexual, como também a consequência da vinda de um filho, de uma criança. Então, os dois se tornam naturalmente responsáveis pelas consequências daquele ato. Então, os dois assumem a responsabilidade caso venha um filho, assim como falamos há pouco, né, também a responsabilidade caso venha as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente arca com as consequências, responsabiliza pelas consequências das nossas escolhas, quaisquer que sejam elas. Então, tendo vindo uma criança a partir dessa relação sexual, os dois se tornam igualmente responsáveis. O que cada um vai fazer aí é o uso do livre-arbítrio, que é o que o irmão Paiva vai destacar nessa página que eu trago a reflexão, a nossa reflexão, a sua e a nossa, para a gente poder continuar aprendendo sobre esse assunto. Ele escreve no livro Jesus e a Cidadania do Espírito, página 217, no subtítulo Uso Responsável do Livre-Arbítrio. Abre aspas. O ato de pensar é incentivado por Deus, de forma que cada um receba com amor fraterno e justiça de acordo com as suas próprias obras, por intermédio das vidas sucessivas. É por isso que ele, quando nos privilegiou com o livre-arbítrio, igualmente nos instruiu com o sentido de responsabilidade, do qual, para o nosso bem, não podemos abrir mão. Pensar é fundamental, amar é divino. Fechar aspas. E aí ele dá os parabéns, porque você mesmo assumindo como é a realidade de tantas mulheres, né, corajosas,
o papel sozinha de conduzir essa criança. Parabéns por se orgulhar, né, da filha, da mulher, da pessoa que ela está se tornando, mas isso não exime o companheiro, a pessoa que gerou esse filho com você, da responsabilidade dele de educar, de ajudar, de amparar, de amar essa pessoa. Irmão Paiva diz, né, amar é divino, e foi o que nós viemos fazer no mundo. Então, todos temos compromissos e responsabilidades com todas as escolhas que nós fazemos na vida. A gente traz ainda, irmã Andréa, a pergunta do Luiz do Carmo. Ele é de Feira de Santana, na Bahia, e nos escreveu assim: eu e minha noiva estamos planejando o melhor momento para sermos pais, conforme as nossas possibilidades materiais nos permitam. O espírito destinado à nossa família aguarda esse momento mais propício para nós, ou ele pode reencarnar em outra família? Como saber se o nosso planejamento material estará de acordo com o espiritual? Obrigada por sua questão, Luiz do Carmo. Mostra a sua responsabilidade, compromisso com a família e com a sua agenda espiritual. Parabéns. Eu vou começar pela última pergunta. Como saber se o nosso planejamento material está de acordo com o espiritual? Só vocês podem saber, só cada pessoa pode saber e acessar esse compromisso, porque ele é único, ele é individual, né? Não é um padrão geral, uma regra geral, todas as agendas são iguais, são diferentes, então cada um precisa aprender a acessar, e foi essa autonomia que Jesus nos ensinou quando ele traz a prece, por exemplo, o exercício da prece diária. Não é, como diz o irmão Paiva, né? A prece não é o refúgio dos covardes, então é para a gente acessar essa força divina, essa sabedoria, para que a gente tenha a sabedoria aqui no nosso coração para decidir, para acessar esse conhecimento espiritual e nos lembrar dos compromissos assumidos anteriormente. E aí eu trago, existem várias passagens, viu, Luiz, no Evangelho, que narram essa interação do mundo espiritual com o mundo material e essa comunicação dos anjos a nos lembrar dos compromissos, a nos ajudar nas decisões. Então, por exemplo, na vinda de João Batista, né, o precursor ali, né, da primeira vinda de Jesus à Terra, o nascimento dele foi anunciado aos seus pais, ou melhor, ao pai, a Zacarias, né? Então ele tem um diálogo ali com o anjo Gabriel que vai lhe avisando como seria o filho, o que ia acontecer, o que ele deveria fazer. E por que isso? Porque Zacarias era um homem que estava em constante ação no bem, um homem justo, né? Um homem digno, e em oração, ou seja, em constante trabalho no bem para merecer esse amparo e perceber essa atuação e essa inspiração que vem do mundo espiritual. E não é um privilégio de Zacarias. Todos nós somos amparados, então, pela espiritualidade superior, para nos fazer lembrar, para nos ajudar. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, convido você e a sua querida esposa, companheira, a acessar essa agenda espiritual pela prece, por exemplo. É uma das maneiras, né, de acessar e conversar com o nosso anjo da guarda, com o Cristo de Deus, com a força superior que você acredita, e você vai ser intuído, Luiz, a saber o melhor momento. Parabéns por você estar se organizando e preparando o melhor momento para a chegada desse espírito, dessa criança, que reencarna aí com a missão também de ser muito feliz na Terra, né? E você pergunta se o espírito aguarda esse momento propício. Vamos nos lembrar que os compromissos são assumidos antes da gente descer, né? Então vocês se reuniram, você, sua esposa, o filho ou os futuros filhos, acertando os compromissos, os detalhes, os momentos, né, em que cada um viria. Então isso está acordado, está acertado. Mas, como nos lembramos, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então a gente pode adiar, pode antecipar aquele momento, mas eles virão, os filhos comprometidos com a gente virão, com cada família. Agora, há casos, e aí por isso que a gente não pode dizer que é uma regra geral, há casos em que o espírito desiste na Terra. A gente pode desistir, não, eu não quero. E se opor, eu não quero mais, eu não quero ter filhos. Aqui mudar de ideia. E Deus respeita o livre-arbítrio de cada criatura. Mas não nega a oportunidade dos seus filhos reencarnarem para esse progresso. Então, em havendo a negação, eu não quero ser mãe ou ser pai, mesmo havendo assumido no mundo espiritual, esse espírito poderá vir em outra família, porque a oportunidade de evolução não é negada a ninguém. Mas não é o seu caso, vocês querem esse filho, vocês querem essa criança, então orem juntos, né? Acessem o coração de Deus e Ele responderá a esses anseios, a essas questões de vocês, para trazer muita felicidade, muito equilíbrio, muita paz a toda a família de vocês. E aí eu dedico a página Criatividade Divina, que está na página 173 do mesmo livro que trouxemos hoje, Jesus e a Cidadania do Espírito. Ele escreve assim, o irmão Paiva Neto.
É aconselhável que em todos os momentos os fatos da vida, pessoal ou coletiva, sejam analisados e vividos em espírito e verdade, pelo prisma do novo mandamento do Cristo ecumênico, o excelso estadista, Boa Nova segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Dessa maneira, mais apto estaremos para encontrar, por intermédio da nossa sintonia com o mundo espiritual superior e com base na vivência dos valores universais revelados pelo Supremo Administrador do planeta, soluções práticas a serem revertidas em eloquentes resultados. Fechar aspas. Então é isso, aconselhável que nós analisemos tudo sob a ótica espiritual, pedindo o amparo divino, a sua divina inspiração para as nossas decisões e escolhas e sabendo o melhor momento de agir. A gente agradece mais uma vez a participação do Luiz do Carmo, de Feira de Santana, na Bahia. Encaminhou a sua pergunta pelo WhatsApp, código de área 11 998318195. Você pode fazer o mesmo. Também se manifestar pelos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. E a gente agradece a participação da pregadora ecumênica da Religião Divina, irmã Andréa de Jesus, com a gente nesse espaço de esclarecimento espiritual. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!